Paz de Jesus, o amor de Maria estejam com cada um de vocês. Eu, Diogo Thierry, mais uma vez aqui para estar falando sobre a Sagrada Eucaristia e a Santa Missa. E eu peguei no livro, está falando aqui sobre a missa primitiva, como aconteceu de fato. Nas catacumbas era celebrada a missa, mas antes de iniciar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, as missas nas catacumbas era celebrada de formas em partes. Existia a parte dos catecumenos e pagões, e existia a parte entre os fiéis que estavam na comunhão. E aí o que acontece de fato? As missas nas catacumbas eram celebradas em dia de Martim, de uma pessoa que morreu pela fé, ou um dia comemorativo, ou por causa das perseguições que acontecia naquele povoado. E aí os cristãos se reuniam para celebrar uma missa. E os ritos da Santa Missa, por exemplo, quando se tratava da Eucaristia, que eles acreditavam de fato que era o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, eles acreditavam de fato nisso, que era o Cristo presente. E até por isso, eles usavam aquela própria palavra da Sagrada Bíblia: não dei pérolas aos porcos. E quando estava na parte da celebração eucarística, os pagões e os catecumenos, que não eram batizados, saíam, porque era o momento agora só dos fiéis que estão em comunhão. Para você ver os zelos que eles tinham aos sagrados mistérios da Eucaristia. Porque eles acreditavam de fato que é o corpo presente de Cristo. E aí, quando eu estava preparando esse vídeo, veio uma palavra no meu coração que Cristo falava assim, que Ele é o pão vivo que desceu do céu. O que isso significaria para cada um de nós, que Ele é o pão vivo que desceu do céu? Olha, Ele é o pão que dá a vida. Ele não é o pão que dá a morte. Não é o pão que dá desgosto, desânimo ou desespero. Ele é um pão que dá a vida. Ele é o pão que desceu do céu. Ele foi enviado para cada um de nós como um alimento. Ele não só foi enviado para morrer numa cruz e nos salvar. Ele veio também para dar a sua carne como um alimento, para nos alimentar. Quer dizer o quê? Para nos tornar divino igual a Ele. Para tornar-nos, vamos dar exemplo, igual a Ele. Para que nós possamos ser um nele e Ele um em nós. Está entendendo? Então, os fariseus começaram a discutir. Eu vou até pegar aqui na palavra de Deus. Você pega lá em João do capítulo 6, que houve até uma discussão por conta disso. Murmuravam então dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lembrando, os judeus murmuravam entre si quando ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Porque nós sabemos muito bem que na Sagrada Escritura Deus deu maná do céu. Só que Jesus, ele prefigura esse maná, e ele mesmo disse: eles comeram esse maná e morreram. Olha para você ver o discurso de Jesus. Eles comeram esse maná e morreram. Mas eu sou o verdadeiro maná. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E que dele comer, e que de mim comer, terá vida. O que significaria vida para nós cristãos? Essa vida para nós cristãos é exatamente o que? Pode ser o que? Pode significar o que essa vida para nós cristãos? É uma vida que realmente nós procuramos ter.
que é a vida eterna. Todos nós queremos ser eternos, viver para sempre. Apesar de nós no mundo achar que nós vamos demorar para morrer. Apesar de nós no mundo viver de qualquer jeito, de maneiras erradas, e achar que nós não vamos morrer, que nós não vamos prestar contas diante do Senhor. E aí, nós vivemos nessa ideia, sabe? De que nós vamos viver por muito tempo. Mas isso não nos dá a garantia. O que nos dá a verdadeira garantia que nós vamos viver para sempre é os sagrados mistérios da Sagrada Eucaristia. Ela que dá a verdadeira vida para nós. Foi isso que o Cristo prometeu. Lembra que o Cristo prometeu isso para cada um de nós? Eu os darei a vida eterna. Cristo não falou que daria alguma coisa a mais. Como muitos pregam o nome de Cristo, falando que Cristo faz isso, que Cristo faz aquilo, enquanto Cristo, a única coisa que Ele prometeu para cada um de nós é a vida eterna. E essa vida eterna consiste em a gente comungar, comer da carne e beber do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos sagrados mistérios da Sagrada Eucaristia. E aqui eu vou dar uma pulada aqui rapidinho, não é que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse que viu o Pai. E verdade, verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Olha que lindo. Lembra aquela palavra que nós vemos em João 11, que diz assim: aquele que crê em mim, mesmo que morras, viverás. O que seria crer em Jesus? É crer que Ele se faz presente no meio de nós através da Sagrada Eucaristia, na missa. É isso que vai nos dar a garantia da vida eterna. Não é acreditar simplesmente o nome de Jesus, ou acreditar em uma pessoa invisível que vai nos dar a garantia de vida eterna. Que muitos acreditam de fato, mas a questão é a seguinte: até o diabo crê, mas treme diante dele. Mas tem medo. Então quer dizer o que é isso aqui? Crer em Jesus Cristo é acreditar que Ele se faz presente no mistério da Sagrada Eucaristia. Quando o Padre levanta as santas hóstias, ali se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Nós cristãos católicos temos isso. E até hoje nós católicos parece que vivemos na missa como vivemos indiferente. Nós temos maus comportamentos dentro da missa. Porque se nós de fato acreditassem realmente que é o Cristo ali, a gente teria comportamentos diferentes. Um comportamento mais piedoso. Diante de Cristo você vai dançar. Diante de Cristo você vai bater palmas sem sintonias. Diante de Cristo você vai falar absurdos. Diante de Cristo você vai ficar vendo o horário de tempo. Não! Diante de Cristo a gente vai se lançar, vai se entregar, vai falar. Então é isso que nós temos que fazer. Um ato piedoso, porque é o Cristo que está presente ali. Não vai chegar no céu de qualquer jeito? De jeito nenhum. Então aqui ele diz claramente, este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que comer deste pão viverá eternamente. Lembrando que nós vamos morrer. Isso é sem dúvida, a morte é para todos. Mas Cristo também diz que a vida eterna é para aqueles que crêem nele, que Ele se faz presente na Eucaristia. Porque quando nós comungamos o Cristo, Ele se faz presente em nós. O nosso corpo, a morte se dá no quê? Na separação do corpo
na separação da alma do corpo, certo? O espírito e a alma se separam do corpo na hora da morte. Acontece a morte. Mas nós que vivemos a vida cristã, cremos no Cristo, é como se nós unisse ao corpo de Cristo, que vai nos dar a garantia da vida eterna. Aí nós se une com Cristo através do seu corpo e sangue. Aí nós vamos ter aquele corpo glorioso. Para que nós possamos entender isso, que no último final dos tempos, ele vai ressuscitar nós. Ele não vai ressuscitar a alma e o espírito, ele vai ressuscitar o corpo. E nós teremos um corpo glorioso. E a alma e o espírito vai se unir a este corpo. E nós seremos a mesma pessoa, só que diferente, nós teremos a vida eterna. Olha que lindo isso, cara. E uma multidão se discutia a respeito deles. Não, peraí, deixa eu pegar aqui que eu saí daqui. E essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Os judeus disseram: como pode esse homem dar-nos carne? Olha, nós acreditamos na Sagrada Eucaristia, que é o corpo presente de Cristo. Espiritualmente dizendo, claro. Nós comemos uma espécie de pão, só que essa espécie de pão, ela se transforma na carne de Cristo espiritualmente. E aí nós comungamos a carne de Cristo, comendo o pão, uma espécie de pão. Foi o que Cristo nos ensinou na Santa Ceia. Certo? Fazer isso em memória de mim. Não é uma representação, não é um teatral, não é só para simbolizar algo. É uma coisa verdadeira, uma coisa que aconteceu, está acontecendo, todas as santas missas acontecem. Então, diferente das demais religiões, nós temos o Cristo presente conosco. E nós católicos precisamos acreditar nisso, de fato. Então, para que nós possamos entender que maravilha essa grande graça que nós temos. E para finalizar, os judeus começaram a discutir. O que acontece? Eles ficaram discutindo entre si, deixaram até de seguir a Cristo, porque é uma palavra muito forte e difícil de compreender. E difícil, tem muitas pessoas hoje ainda que têm dificuldade de compreender isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.